Fala minha galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso projeto Construindo Vencedores. Isso mesmo, lembrando que você é um vencedor, você é uma vencedora e nós estamos aqui para te auxiliar rumo a essa aprovação no Enem e também em outros vestibulares, é óbvio, né? Galera, hoje nós vamos estar estudando aqui o histórico da industrialização no Brasil, tá bom? Eu sou o professor Edno, sou professor de Geografia e estarei com vocês hoje aí com essa aulinha bacana, tá? Galera, quem perdeu aí as aulas de Revolução Industrial, tipos de sistema de produção, né? Então, dá uma olhada nos vídeos anteriores nossos aí de geopolítica que vai dar tudo certo e vocês vão entender perfeitamente isso aí, tá bom? Galera, pega logo aquele pedacinho de papel, pega aquele saco de pão, pega lá também a sua caneta e vamos anotar, não importa onde, mas vamos anotar para que fique tudo certinho e vocês possam entender o conteúdo, tá? Quando eu falo do processo de industrialização do nosso país, do Brasil em si, esse processo ele vai se dar meio que tardio, tá? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque enquanto em 1930 Getúlio Vargas ele começa a pensar numa industrialização aqui no Brasil, né? O resto do mundo em si já estava passando por uma série de revoluções, já estava passando por uma série de transformações na economia, principalmente na perspectiva industrial. É isso mesmo, né? A perspectiva industrial na Inglaterra já estava avançada, nos Estados Unidos já estava avançado, no Japão já estava avançado, né? E aí nós vamos ter o Brasil tardiamente entrando nessa levada de industrialização, de poder fazer com que a indústria pudesse ser o foco econômico para o país. Porém, mesmo assim, ainda em 1930, a gente está passando por um período ainda da parte da agricultura ali, voltado mais para a parte da agricultura, principalmente quando a gente fala da perspectiva do café, tá? Então, a perspectiva agroeconômica do nosso país é o que vai estar levando a economia do país até então, tá? Getúlio Vargas, ele vai pensar na possibilidade, até mesmo porque ele vê dentro da crise, né, dos países lá de fora, os países tanto da América do Norte quanto os países europeus entrando em crise, Getúlio Vargas vê a oportunidade aí então de começar a se industrializar para acompanhar os outros países. Até mesmo porque quando os países tanto da Europa quanto os Estados Unidos estavam em crise, eles pararam de o quê? De comprar, né? Comprar produtos aqui do nosso país. E isso não vai ser interessante para a nossa economia. Galera, sem muita conversa, vamos voltar aqui, vamos para o nosso slide, que o professor vai começar a colocar coisas aí que vai ser de extrema importância para você anotar, tá? Coisas que vocês vão entender esse processozinho de industrialização do país a partir de 1930 com Getúlio Vargas. É óbvio que antes disso a gente vai ter aí um punhado de história para trás para entender esse processo, tá? Mas a partir da aula de hoje eu creio que já fica legal. Se precisar, nós faremos aqui lives para poder explicar com mais detalhes este conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância para a sua aprovação, tá bom? No mais, vamos voltar lá para o nosso slide para que a gente possa entender. Eu sou o professor Edno, você me encontra nesta rede social e nossa aula de hoje é essa aqui, beleza? Galera, anota aí, histórico da industrialização de onde? Brasileira. Quando eu falo
dessa industrialização brasileira, igual eu acabei de falar para vocês, eu falo dos anos 30, tá? Ou mais precisamente até os anos 30, um pouquinho antes, né? Até os anos 30. 1930. Nós vamos ter o quê? O Brasil. Tendo como base a economia agroexportadora. Principalmente de quê? Do café. Opa, esse café ficou feio. Vamos tirar esse café daí. Principalmente professor, principalmente do café. Vamos lá. Café. Beleza? E aí eu quero que vocês tenham em mente que aqui nós vamos estar mais com a importação de industrializados, tá? Importação de industrializados. Por quê? A gente está cada vez mais comprando o produto já finalizado dos países que já passaram aí pelo seu processo de revolução industrial, que já estão a todo vapor com suas indústrias, tá? Então eu quero que vocês tenham em mente que essa importação até os anos 30 vai ser a base econômica aqui, tá? E que o nosso principal produto dentro da perspectiva econômica vai ser o café, tá bom? Com isso, galera, a gente tem que entender que nós estávamos passando por um contexto. E que contexto é esse, galera? Né? O contexto internacional. Contexto internacional. Que era nada mais, nada menos que a crise de 1929 e o períodozinho ali entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Logo, eu quero que você pense no seguinte: essa galera aqui não está mais preocupada em comprar produtos de vários países. E um desses países é o Brasil. Logo, eles estão mais o quê? Preocupados, eles estão voltados, até mesmo por conta da guerra, para o quê? O material bélico. Então, a preocupação de produção deles agora e de compra é material bélico, não é produto agrícola, tá? Então, o Brasil, ele fica de fora dessa jogada. Após os anos 30, nós vamos ter o quê? Após 1930, é que nós vamos ter Vargas, né? Vargas pensando de uma outra forma. Então, o Vargas, ele vai sentir a necessidade de se industrializar. Logo, o Vargas, galera, vai substituir o quê? Importações. E ele vai ter a indústria de base.
ele vai investir na indústria de base. Beleza? Logo, vai haver no período de Vargas aqui, após 1930, vai haver a valorização de empresas estatais. Valorização de empresas estatais. A exemplo disso, nós vamos ter uma empresa que vai ser de extrema importância no governo do Getúlio Vargas, que é a Vale do Rio Doce. Beleza? Vale do Rio Doce, que vai trazer a perspectiva de quê? Uma perspectiva de Estado forte e vai trazer a perspectiva de nacionalismo, ou seja, nacionalista. É aqui que o Getúlio Vargas, ele sente o que, galera? A necessidade de industrializar. Beleza? É aqui que ele sente a necessidade de industrializar. Volta aqui para mim. Beleza. Olha só, o que a gente tem? Até os anos 30, ele vai usar a perspectiva agroexportadora, principalmente do café. Só que com a crise, os países mais modernos que já estavam utilizando da industrialização, eles não precisavam do Brasil. Então, a perspectiva do café em si e de outros produtos que eram mandados, ali da indústria, da perspectiva de base como matéria-prima aqui do nosso país para outros países, já não serviam mais. Então, os outros países não vão mais depender do Brasil nessa perspectiva primária. Logo, o café ele vai sofrer, com isso. A economia cafeira do nosso país vai sofrer. O Getúlio Vargas, ele vai tentar, dentro da sua perspectiva, tanto que ele vai comprar o acúmulo de café que estava tendo aqui no nosso país na época, ele compra esse café e ele começa a pensar num processo de industrialização, principalmente das perspectivas primárias, das matérias-primas do nosso país. Logo, dentro do contexto internacional, com a crise de 29, com as guerras, todo mundo voltado ali se preocupando com a perspectiva de poder estar comprando material bélico para proteger os seus países, nós vamos ter aí o Getúlio Vargas com essa necessidade de voltar os olhos para o seu país, porque ninguém estava comprando, ninguém estava dando a mínima para o Brasil, para o nosso país naquela época. Logo, após 1930, o Vargas, o que ele vai fazer? Ele vai substituir as importações, ele deixa de importar e começa a manipular, ou seja, ele começa, na verdade, a valorizar as empresas que estavam aqui. Ou seja, vai haver uma nacionalização das empresas que aqui estavam. Então, vai valorizar um pouco mais o Estado brasileiro, o país Brasil, para que esse país Brasil comece a se modificar, que ele comece a entrar na onda da modernização, na onda da industrialização propriamente dito, tá bom? A indústria de base vai ser mais valorizada. Quem perdeu a aula lá falando dos tipos de indústria, dá uma voltada lá, vê lá, indústria, tipos de indústria dentro da perspectiva da geografia, que aí você vai entender, tá? E nós vamos ter a valorização das empresas estatais, que nada mais é do que a valorização de empresas do próprio país. A exemplo disso vai ser a Vale do Rio Doce, que ele vai trazer um fortalecimento para esse estado, onde muitas pessoas
muitas não, poucas pessoas que têm o domínio daquelas indústrias na época vão ser beneficiadas, tá? Com isso, nós temos esse sentimento nacionalista, né, aflorando cada vez mais. Porém, ainda não tem aquela perspectiva industrial propriamente dito. Por quê? Porque essa perspectiva industrial ela vai começar a se acender ainda mais forte a partir de quem? Do governo do Juscelino Kubitschek. Exatamente. Lá por volta de 1956, quando o Juscelino Kubitschek, ele começa o quê? A trazer a perspectiva automobilística para o nosso país. A partir de então, nós vamos ter uma ascensão de várias empresas ligadas à perspectiva automobilística, investindo cada vez mais aonde? Aqui no Brasil, tá? E aí eu quero que vocês entendam o porquê disso, só que no nosso próximo slide aqui. Passa aí, pega uma folha, anota, porque vai ser interessante. Vamos voltar aqui para o nosso slide e eu vou trazer aqui para vocês o seguinte. Olha só, nós vamos ter a industrialização tardia. Nós vamos ter uma industrialização tardia. Beleza? Por quê? Porque nós vamos ter uma urbanização acelerada. E vocês vão entender por quê. Uma urbanização acelerada. Por quê? Porque o nosso querido Getúlio Vargas, nosso Juscelino Kubitschek, desculpa. Tô com Getúlio Vargas na cabeça. Nosso Juscelino no ano de 1956 vai trazer uma série de fatores. Ele vai trazer uma série de fatores locacionais. E aí, quem perdeu a aula de fatores locacionais, dá uma ida lá, dá uma pesquisada para não ficar voando, tá? Tipos de industrialização e fatores locacionais. Vai estar aí, pode pesquisar, que eu vou estar lá explicando. Mas enfim, o Juscelino Kubitschek vai trazer a perspectiva dos... Vamos mudar aqui a canetinha para poder ficar legal. Ele vai trazer a perspectiva dos 50 anos. O cara era um gênio. Oh, meu Deus do céu. Tira isso daqui. Vamos lá. 50 anos. Ave Maria, gente. É difícil. Bora lá. Não se perde aí, não. Opa. Não se perde aí, não. Essa caneta tá me trollando hoje. Só pode. 50 anos em 5. Beleza? Atração. De multinacionais. Tudo isso por conta disso aqui, tá? Fatores locacionais. Então a gente, dentro dessa perspectiva dos 50 anos em 5, ele vai atrair multinacionais no ramo da automobilística, eita, hoje eu tô daquele jeito, meu pai. Vamos lá, volta aí, gente.
Volta aí. Pronto. Vou colocar aqui um outro tipo de letra. Melhor. Vamos lá. Ramo da automobilísticas com a criação de Brasília nós vamos ter aqui um impulso na indústria da construção civil. Beleza? Quando eu falo dessa perspectiva dos 50 anos em 5, vou até mudar aqui para vocês, eu estou falando de um desenvolvimentismo. E quando eu falo dessa perspectiva de atração de multinacionais, eu estou falando da perspectiva tecnológica. Trazer tecnologia para cá. E quando eu falo dessa perspectiva automobilística, eu falo também na perspectiva do modelo rodoviário. Beleza? Modelo rodoviário. E aí, galera, volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Olha só. Então, as características da industrialização tardia, ela vai acontecer, tá? Dentro da perspectiva lá do Getúlio Vargas. Ele vai começar a trazer a indústria, né, devagar, quase parando ali, para a vertente brasileira. Quando ela chega aqui, o Juscelino Kubitschek, quando assume o seu governo, ele já toma medidas aonde ele traz algo muito acelerado na sua visão, né? Que é a perspectiva até mesmo de construir Brasília, menos de 4 anos aí, ele queria construir Brasília, né? E em 50 anos, de 50 anos em 5 anos, ele queria desenvolver o país, tá? Dentro dessa perspectiva, ele traz a questão automobilística do país, possibilita pelos fatores locacionais que eu já expliquei em aulas passadas, tá? Isso aqui, ó, uma atração para as grandes empresas, para as multinacionais. Por quê? Na visão dele, não é só a perspectiva industrial que vai chegar aqui, a modernização também vai chegar, o desenvolvimento vai chegar cada vez mais acelerado. Isso vai possibilitar o quê? Esses 50 anos em 5 que vai ser de extrema importância para ele, tá? Então, ele traz a criação de Brasília, possibilitando, né, já adentrar um pouquinho mais ao centro do país, para que o centro do país também possa ser desenvolvido e a partir dali criar uma série de rodovias que vão ligar os estados, né? Por isso que eu coloquei aqui para vocês a perspectiva da perspectiva rodoviária, que vai ser de extrema importância, né? Mais empresas vão querer investir na construção dessas rodovias e nós vamos ter aí um impulso, né, da perspectiva de indústria de construção civil. Ou seja, a indústria de base, ela deixa de ser de base, ela passa para a indústria intermediária e logo depois ela passa para uma indústria de bens, né? Possibilitando o quê? Possibilitando esse crescimento, né, acelerado que na visão do Juscelino Kubitschek vai ser de extrema importância para o nosso país. Logo depois, no fim aí, já entrando no período militar, nós vamos ter uma nova perspectiva do que é a industrialização no Brasil, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês as características para que vocês possam entender. Volta para o nosso slide e aí coloca aí, pessoal, a perspectiva de quê? Do período militar, ditadura civil militar, tá?
dentro dessa perspectiva de ditadura civil-militar, nós vamos ter o que eles acreditavam em milagre econômico. E ainda tem muita gente que acredita. Mas enfim, deixo o professor Luiz com história para explicar essa parte para vocês, tá? Milagre econômico, nós vamos ter aqui grandes obras, grandes obras. Nós vamos ter aqui, de novo, nós vamos ter um novo impulso na construção. O quê? Na construção civil. E ampliação, ainda mais agora, a ampliação de quem? De rodovias. Galera, quando eu falo dessa perspectiva de milagre econômico, essa perspectiva de milagre econômico aqui, ela vem atrelada a algo que não foi interessante para o nosso país, tá? Que é isso aqui, ó. Vou colocar para vocês. Obras superfaturadas, tá? Nós vamos ter obras superfaturadas. Nós vamos ter, e aí eu vou colocar aqui também para vocês, nessa perspectiva do milagre econômico, nós vamos ter outra coisa: empréstimos estrangeiro. Nós vamos ter mais isso aqui, ó. A consolidação que muitos falam sobre a década perdida. Década perdida. Por que, galera? Por que década perdida? Porque aqui a gente vai ter que pagar. As dívidas. Beleza? Dívidas. E aí, volta aqui para mim. Quando eu falo dessa perspectiva do período militar, sim, houve assim um crescimento econômico muito forte, mas houve um crescimento econômico a duras penas, né? Quando eu falo de milagre econômico aqui, eu estou falando que eu tive que pegar bastante recurso estrangeiro para poder financiar essa perspectiva do desenvolvimento econômico do nosso país, tá? Nós vamos ter grandes obras acontecendo, né? Porém, essas obras vão ser superfaturadas, né? Nós vamos ter um impulso na construção civil, é óbvio que vai ter, porque se tem grandes obras, vão precisar de pessoas, né, trabalhando. E vai ter um impulso novamente na perspectiva das rodovias, né, ligando aí partes de extremos do nosso país, tá bom? Só que, no final das contas, com essa perspectiva de todo desenvolvimento industrial no nosso país, impulsionando obra, fazendo com que a construção civil possa ser desenvolvida, nós vamos ter que pagar isso aí, né? E aí, na hora de pagar, lá em mais ou menos 1980, quando a perspectiva do período militar já está entrando em crise, né? Nós vamos ver que o que vai sobrar para a gente é a dívida que nós vamos ter que pagar futuramente com um governo civil, com um governo que vai estar
entrando no poder futuramente aí depois do período militar, tá? Até chegar aqui, o Brasil ele passa sim por um processo industrial bacana, um processo industrial que faz com que ele possa se desenvolver, né? Desde lá do período do Getúlio Vargas, quando ele tardiamente ele vê a necessidade de se investir mais no país do que investir em coisas que vão para fora do país, né? Como o próprio café na época. E aí nós temos a perspectiva de como essa indústria ela se desenvolveu ao longo do tempo para ela chegar aos moldes que ela está hoje. É óbvio que quando a gente fala de industrialização brasileira, a gente não pode se prender só a isso, tá? E aí, futuramente, nós vamos trazer aqui para vocês, é óbvio, se vocês quiserem, óbvio, né? Se vocês quiserem, coloca aqui no chat, professor, faz uma aula completa sobre o processo de industrialização do Brasil. E eu farei essa aula completinha para vocês, para não perder nada, né? Desde lá do período da colonização. Tem como falar de industrialização brasileira desde o período da colonização, tá? O período que nós fomos invadidos, né? Então, pessoal, quem quiser, coloca aqui no chat, por favor, né? Professor, faz a aula completa de industrialização do Brasil, beleza? No mais, pessoal, é hora de quê? É hora da gente pegar nosso conhecimento absorvido aqui e jogar nas questões. Vamos para a nossa primeira questão, que vai ser de extrema importância aí para entender este conteúdo maravilhoso que é o desenvolvimento da indústria aqui no nosso país. Beleza? Hora de praticar. Enem, olha só, Enem de 2019, recente. É um Enem recente e caiu essa questão, tá? A depressão que afetou a economia mundial em 1929 e 1934 se anunciou ainda em 1928 por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo à industrialização interna para substituir as importações, nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise, venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores, de entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas, a abertura de linhas de financiamento especial para empresas do setor terciário. Cara, eu estou falando que a economia, que a indústria, ela está crescendo a partir de agora. Aqui, ele já vai te trazer setor terciário. Calma, que ainda não tem setor terciário aqui. Elimina essa questão, tá? Entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. Não se fala, por enquanto, de abertura para imigrantes aqui neste momento. É óbvio, tinha gente entrando no país para poder fugir de situações dos seus países ou então para trabalhar no país? Tinha, mas não é propriamente disso, né, voltada à indústria de base, tá bom? Aqui ainda não. Venda de terras a preços acessíveis aos pequenos produtores. Pequeno produtor, na época, não tinha dinheiro suficiente para comprar esse tanto de terra que está falando aqui, tá bom? Então, já elimina essa questão aí. Nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise. Pode até ser. Mas a gente tem a letra A aí que fala assim: a industrialização interna para substituir as importações. É óbvio, a partir do momento que Getúlio Vargas ele vê a crise acontecendo nos países que estão comprando o produto brasileiro, que principalmente esse produto
era o café, o que ele vai fazer? Ah, não tô vendendo café igual antigamente. Eu preciso fazer dinheiro. Eu preciso valorizar quem? Eu preciso valorizar minhas empresas. Porém, o que eu preciso fazer primeiro é o quê? Industrialização interna para substituir importações. Eu tenho que substituir aquilo que está vindo de fora. Eu tenho que investir no nosso país. Entendeu? Pensava Getúlio Vargas, né? Então, com certeza, aí a letra A é a alternativa mais correta. Quer ver? Quer ver se é isso mesmo? Letra A, alternativa correta. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Outra questãozinha de extrema importância. Os anos 1930 marcam uma virada no processo de industrialização brasileiro. Neste período, a indústria brasileira registrou um forte crescimento. São fatores que contribuíram para esse cenário o que foi tão importante aí agora? Investimento em energia limpa e implantação da indústria automobilística. Energia limpa? Energia limpa? Sem comentários, né? Papel das grandes empresas privadas na produção local e uso de tecnologias. Tecnologia em 1930? Aqui ainda não, gente. A gente está começando a industrializar, tá? Então a gente não está pensando ainda aqui em tecnologia. Processo internacional de renovação da indústria e a preocupação ambiental. Não. Negativo. Aumento da produção de petróleo e o emprego de trabalhadores qualificados. Petróleo não, que o petróleo o Getúlio Vargas vai pensar lá para o final, quase para o final do seu governo. Tá bom? Isso aqui não entra. E apoio estatal na produção industrial e a queda do volume da produção cafeeira. Tá bom? São fatores que contribuíram para o cenário, né, da industrialização do Brasil. O apoio a estatais, a valorização que possibilita o nacionalismo estatal. O sentimento, né, de nação. Beleza? E a queda no volume na produção de café. Produção do café. Beleza? O café aqui começa a despencar. Fechou? Então, logo, a alternativa correta será qual aí? Letra E. Nossa alternativa correta, fazendo com que a gente possa fixar cada vez mais esse conteúdo. Beleza? Galera, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por chegar até aqui, por nos acompanhar, né? Nós seguimos e muito obrigado por tudo, até mais, até a próxima. Fiquem com Deus. Fui!